Olá, queridos alunos do nono ano, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa. E agora eu vou apresentar para vocês o assunto da nossa aula de hoje. Nós iremos estudar os textos, os gêneros textuais, poema, fábula e conto, mas não vamos trabalhar a estrutura deles. Não, a gente vai trabalhar a relação de causa e consequência. Por isso que eu os convido para uma leitura bem atenta, porque a gente vai ler os textos, identificar causa, aquilo que acontece para que haja uma consequência. Por exemplo, o que é causa e consequência? Qual é essa relação? Se você está estudando para uma prova, aí você se saiu bem, qual foi a causa? O estudo para a prova, Então você estudou bastante. E qual foi a consequência? Que você passou, Você se deu bem. Então, por isso que se diz, toda ação tem uma reação. Então, tudo que acontece, toda causa tem uma consequência, seja boa ou ruim. Então, a gente vai identificar essa relação de causa e consequência dentro desses gêneros textuais. Então, vamos começar. O chá do blá, blá, blá. Então, o que acontece? A gente vai ler com bastante atenção. Vocês aí também façam a leitura, porque a gente já identifica, não temos muito tempo para estar voltando no texto, tá bom? Então, era uma vez, num país de Aleph Bey, uma triste cidade, a mais triste das cidades. Uma cidade tão arrasadoramente triste que tinha esquecido até seu próprio nome. Ficava à margem de um mar sombrio, cheio de peixes queixosos e pesarosos, tão horríveis de se comer que fazia as pessoas arrotarem de pura melancolia, mesmo quando o céu estava azul. Ao norte dessa cidade triste, havia poderosas fábricas nas quais a tristeza, assim me disseram, era literalmente fabricada e depois embalada e enviada para o mundo inteiro, que parecia sempre querer mais. Das chaminés das fábricas de tristeza saía aos borbotões uma fumaça negra que pairava sobre a cidade como uma má notícia. Veja aí pela imagem, dá para identificar, é uma coisa bem sombria mesmo, Então fala-se de uma cidade bastante triste, mas a gente vai lá identificar em um dos trechos esta relação de um fato entre causa e consequência. Então a gente vai agora para a questão, vocês não vão responder, A gente tem questões aqui, mas eu irei trabalhar com vocês. Lá na DLI, vocês terão oportunidade de fazer essa atividade, tá? Então, o trecho do texto que indica uma consequência, o resultado de uma determinada ação, é isso com relação ao texto que nós acabamos de ler, tá? Uma triste cidade, a mais triste das cidades, ficava à margem de um mar sombrio cheio de peixosos, que fazia as pessoas arrotarem de pura melancolia. Ao norte dessa cidade triste havia poderosas fábricas. Então, o que acontece? O que há uma consequência? Aqui, nos trechos, uma alternativa, ela é uma consequência, é o resultado de um fato, de uma causa, de um acontecimento. Então, veja que todas elas, exceto a que nós iremos escolher, não dão ideia de consequência, Quando eu falo uma triste cidade, a mais triste das cidades, então não traz ideia de um resultado de uma ação. Então aqui,
que fazia as pessoas arrotarem de pura melancolia. Essa é a consequência. Então, nós iremos buscar lá no texto essa consequência de que fato? Olha só. Ficava à margem de um mar sombrio, cheio de peixosos, isso é a cidade, né? Peixes queixosos e pesarosos, tão horríveis de se comer. Olha aí, era horrível a causa e qual foi a consequência? Fazia as pessoas arrotarem de pura melancolia. Como se, quando come-se, né? Isso é até uma metáfora que está fazendo, a gente vê que é um texto, né? Totalmente literário, cheio de imaginação, né? Então, mas é uma metáfora, porque quando se come um peixe mesmo, né? E que a rota o gosto não é muito bom, e assim por isso que o autor trabalhou fazendo uma comparação, né? Então diz que é tão horrível a cidade que quando as pessoas arrotam, né? Arrotam a melancolia, gosto de melancolia. Então, por isso que se fosse para você marcar, você iria marcar que fazia as pessoas arrotarem de pura melancolia. Isso foi a consequência. E agora a gente vai para outro texto. Então, o que é que eu peço? Que vocês leiam, tá? Aí junto comigo. Agora vocês já sabem que a gente está fazendo essa relação de causa e consequência. Então, vocês, no ato da leitura, já identifiquem junto comigo. A onça doente. A onça caiu da árvore e por muitos dias esteve de cama, seriamente enferma. E como não pudesse caçar, padecia de fome das negras. Em tais apuros, imaginou um plano. A onça, né, toda cheia de imaginação, aí disse: Comadre Arara, disse ela, corra ao mundo e diga à bicharia que estou à morte e exijo que venham visitar-me. Olha a astúcia da onça. A Irara partiu, deu o recado e os animais, um a um, principiaram a visitar a onça, né? Começaram a ir lá visitar a onça que estava doente. Vem o veado, vem a capivara, vem a cutia, vem o porco do mato. Veio também o jabuti. Mas o finório jabuti, né, também astucioso, antes de penetrar na toca, teve a lembrança de olhar para o chão. O que é que ele queria saber com isso, né? Viu na poeira só rastros entrantes, veja só, não viu nenhum rastro sainte e desconfiou. Então ele viu só, né, pegadas que estavam entrando para a toca e nunca saindo. Então, o que foi que ele imaginou? Parece que nesta casa quem entra não sai. O melhor, em vez de visitar a nossa querida onça doente, é ir rezar por ela. E foi o único que se salvou. Então, vocês já imaginam aí o que foi que aconteceu, né? Então, vamos para o questionamento. Da leitura do texto, pode-se entender que a onça encontrava-se doente por quê? Qual foi, né? Porque ela se encontrava doente, tem uma causa, né? Havia caído da árvore, estava com muita fome, não podia caçar, estava em apuros. Então, você tem dificuldade, aí você vai lá no texto, novamente, e vai lá procurar a causa da doença da onça. Claro que ninguém adoece por acaso, né? A gente tem uma causa. Você está gripado, você fez algo, pegou chuva, ficou molhado, muito frio. Então, lá no início vai dizer, a onça caiu da árvore e por muitos dias esteve de cama seriamente enferma, né? Então, qual foi
a causa, uma hora você encontra a causa, outra hora a consequência, né? Então, a causa havia caído da árvore. Você iria marcar a letra A. Então, agora a gente vai ler e vocês tentam identificar, tá? De imediato, para não ficar muito tempo aqui no texto. Então, vamos lá. Passeio pelo campo. Começaram as férias. Valentina se prepara para passar uns dias na casa de seus avós. Por isso, está um pouco inquieta. Afinal, viajará sozinha, experiência que realiza pela primeira vez. Os pais a acompanham até a rodoviária, de onde se despedem com beijos, abraços e muitas recomendações. Comporte-se bem, avise assim que chegar, ajude seus avós nas tarefas de casa. O ônibus parte rapidamente. Valentina, emocionada, olha pela janela e acena para seus pais, que respondem da plataforma da estação. Fica olhando, cada vez os vê menores, como pontinhos agitando as mãos em alegre despedida. À medida que se distancia, ficam para trás a cidade, seus altos edifícios e grandes casas, as enormes chaminés das fábricas, suas amplas avenidas e uma multidão de pessoas que se dirigem a todas as partes. Então, vamos lá. Nesse texto, a menina vê os pais cada vez menores. Por quê? Qual foi a causa? Ela vê a causa, então vamos identificar, né? Veja, causa é o que acontece, né? E vai ver uma consequência mais tarde. Então, nesse texto, a menina vê os pais cada vez menores. Por quê? Qual é a causa? Ela fechava os olhos com sono, ela se afastava da estação, os altos edifícios ficaram na frente dos seus pais, os pais estavam sentados no banco da estação. É claro que, de imediato, você observa que ela se afastava da estação, quando se está no lugar, principalmente no carro. As pessoas estão ali. Quanto mais você se distancia, menor vai ficando, né? As pessoas, ou se você vai, por exemplo, andar de avião, quando você decola, você vai lá, quanto mais alto, menor você vai observando as coisas. Então, qual foi a causa, né? Ela se afastava da estação, ok? Então, a letra C, perdão, vamos aqui apagar a letra C, B, né? Ela se afastava da estação. Então, esta era a causa. E não porque ficavam, né, os edifícios na frente, nada disso, né? Porque quando ela passava, não dava, os edifícios não ficavam diante dos pais. Então, é só você prestar atenção. É claro que em todas as alternativas vai aparecer elementos que estão lá realmente no texto, mas nem por isso a questão vai estar correta, né? Porque todas lá são plausíveis. Mas tem uma alternativa que é a que especifica mais, né, aquilo que você quer e está pedindo na questão. Então, nos textos da nossa dinâmica local interativa, né, que a gente não tem tanto tempo assim, você, na primeira leitura, já tenta identificar esta relação que há entre as partes do texto, que são causas, né, aquilo que acontece, o que faz com que algo aconteça, a causa, e a consequência é o resultado desta ação, desta causa, tá bom? Então, agora a gente vai para a nossa primeira questão. Que é um texto, né? Claro que se para identificar causa e consequência, eu tenho que ter um texto, né? Com começo, meio e fim. Então, você vai fazer a leitura desse texto, né? E depois
irá para as alternativas, né? Você vai identificar, né? Veja o que é que está pedindo, se é a causa do acontecimento ou se é a consequência, tá bom? E a segunda, do mesmo jeito, né? Você vai seguir o mesmo raciocínio, fazer a leitura do texto e identificar aquilo que se pede, né? Se for a causa ou a consequência. E daqui a pouco a gente volta para conferir. Até mais.
lá, voltamos com nossa interatividade aqui, olha os participantes. Olha, Késia, eu conheço uma pessoa com essa mesma escrita, que é Késia e Kessia. Eu não sei se você é a Késia, né? Disse que a questão número 2 é a letra D. A Ruth, obrigada, viu, Ruth? Diz que a primeira questão letra B, a segunda letra D. Né? Então, vamos lá e depois a Ruth falou também. Então, vamos para a nossa questão, né? Vamos verificar, acho que foram só a Kessia e a Ruth que participaram. Deixa eu ver se tem mais alguém. Não, por enquanto é isso. Então, vamos para a nossa questão, que é longa, né? A gente precisa ler o texto para poder identificar o problema e a consequência desse problema. Então, a exploração da madeira na Amazônia. Cerca de 600 mil pessoas vivem da madeira na região norte, destruindo anualmente milhares de quilômetros quadrados de florestas, ao que se soma a destruição na região centro-oeste e o pouco que resta da Mata Atlântica. Em 1999, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, ocorreram entre julho e dezembro mais de 1.000 focos de incêndio por dia na Amazônia. 2/3 deles em Mato Grosso, no Pará e em Rondônia. A isto se soma o envenenamento dos rios, provocado pelas descargas de mercúrio dos garimpos. Os números da destruição de nossas florestas têm crescido a cada ano e algumas áreas do país já sofreram o fenômeno da desertificação. Desertificação, né? Fica tudo deserto. Então, sabemos que fatos como este continuam acontecendo e que cada vez mais nosso planeta está sendo ameaçado. A consequência que o fenômeno da desertificação acarretará às gerações futuras e ao nosso planeta é. Então, com tudo isso que acontece com os focos de incêndio, com a desmatação, há uma consequência, né? Então, qual é essa consequência? O aumento gradual de focos de incêndio por dia na Amazônia, né? Lá no texto tem, mas não se trata tanto disto. A destruição anual de milhares de quilômetros quadrados de florestas. O aumento da produção de madeira legal na região norte do país, algumas você descarta de cara, né? E a destruição dos garimpos em Mato Grosso, Pará e Rondônia, né? Não se trata, foi citado, porque está dentro dos focos de incêndio, da desmatação, mas não a destruição de garimpos, não se trata disto, né? Então, qual é a consequência de tudo isso, de toda essa destruição da nossa natureza, né? Então, a letra B, né? A destruição anual de milhares de quilômetros quadrados de floresta, né? Se continuar assim, as nossas gerações futuras irão padecer, né? Então, a questão de número 2. Os dinossauros. Os dinossauros habitaram a Terra entre 230 e 65 milhões de anos atrás. Portanto, eles existiram durante 165 milhões de anos. Veja bem, nenhum ser humano conviveu com esses répteis, pois o homem, como nós o conhecemos hoje, apareceu somente há 150 mil anos. Mas ficaram ossos e muitas pistas dos dinos. E assim podemos entender como essas criaturas viveram e imaginar como eram, né? Através de tudo isso, dos ossos que ficaram, né? Alguns estudiosos se concentram nesse estudo. Então, esse texto afirma que nenhum homem conviveu com os dinossauros. Por quê? Qual foi a causa? Então, vamos ver. Será que foi porque os dinos deixaram os dinossauros, né, os ossos e muitas pistas para entendermos como viviam?
Os dinos, sabe que os dinos estão falando dos dinossauros, né, gente? Eram animais ferozes e viviam longe das cidades e dos seres humanos. Os dinossauros eram répteis diferentes e maiores do que conhecemos hoje? Ou os primeiros homens apareceram na Terra após a extinção dos dinossauros? Então a gente volta lá para entender. Esse texto afirma que nenhum homem conviveu com os dinossauros. Por quê? Então, porque, minha gente, olha, os primeiros homens apareceram na Terra após a extinção dos dinossauros, certo? Então, temos aqui nosso gabarito da primeira questão e da segunda. E temos aqui um comentário que fala sobre a causa e consequência, que nós trabalhamos o descritor, né, que avalia a habilidade do aluno em identificar o motivo pela qual os fatos são apresentados no texto, ou seja, o reconhecimento de como as relações entre os elementos organizam-se de forma que um torna-se o resultado do outro, que é a consequência, né? Essa habilidade é avaliada por meio de um texto no qual o aluno estabelece as relações entre as diversas partes que o compõem, averiguando as relações de causa e efeito, problema e solução, né? Entre causa e consequência. Então, espero que vocês tenham compreendido esta relação, né, de causa e consequência nos nossos textos. E obrigada pela participação, né? E até a próxima oportunidade. Até mais.